Sejam bem-vindos ao podcast Gargalheira. Meu nome é Cleber Amanso. E eu sou o Matheus Gato. Estamos aqui para uma série de entrevistas, conversas com artistas afro-brasileiros. A cada programa, nossos ouvintes poderão acompanhar nossos passos, a formação de um acervo que registra reflexões desses artistas acerca de suas obras e o mundo da arte. Gargalheira Podcast. Gargalheira Podcast. Dalton de Paula é natural de Brasília. Formou-se na UFG. Sua primeira exposição foi na Galeria Sé em 2014. E em 2016 fez parte da Bienal naquele ano. Desde então, suas obras têm sido expostas em grandes museus, como o MASP, em 2018, na exposição Histórias Afroatlânticas, na Trienal no New Museum e também no MoMA, desde 2001, quando 2 de seus retratos foram comprados e doados para a sua coleção. Dalton, seja bem-vindo ao Gargalheira. É um prazer te conhecer, ainda que virtualmente, e que você tenha despendido um pouco do seu precioso tempo para a nossa conversa. Prazer é todo meu, Cleber. Prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho, né, do que eu ando fazendo, pesquisando. Prazer enorme, Dalton, te ter aqui. A primeira pergunta que nós gostaríamos de fazer é que numa das séries mais icônicas do seu trabalho, né, na qual você nos devolve a imagem de figuras como Zeferina, Ventura Mina, o Alufarro Fino, Ambrosina, João de Deus do Nascimento, entre outros, ou seja, pessoas que nós só conhecemos pela documentação histórica, né, mas a gente não tinha propriamente nenhuma figura, nenhuma imagem. Personagens históricos literalmente sem rosto e forma no pensamento brasileiro. Nesses trabalhos, a memória ou a busca pela memória, como a gente lê o que você está fazendo, né? A busca à memória parece também corresponder à imaginação de uma subjetividade perdida. Ou seja, é como se naqueles quadros tivesse também colocado a possibilidade de recuperação da subjetividade. A gente queria que você comentasse um pouco sobre isso. Então, em 2018, eu fui comissionado pelo MASP para fazer o retrato de Zeferina e João de Deus, na ocasião para a exposição Histórias Afroatlânticas. E é curioso, assim, porque em trabalhos anteriores já me chamavam de retratista e eu não me entendia muito dessa forma, por conta da pesquisa de fotopintura que eu realizei em Juazeiro do Norte, muito interessado nos ex-votos, principalmente ex-votos que eram destinados à fotopintura, que era algo destinado a uma graça alcançada. Então, me interessava muito essa técnica da fotopintura, por conta de ela já ter uma capacidade de edição. Então, tem algo que eu chamo de o lugar do desejo. Qual o lugar que as pessoas gostariam de estar, né? Como que elas gostariam de ser representadas, enfim. Então, de um certo modo, o fotopintor ele construía isso. Então, por exemplo, imagens de pessoas mortas, os familiares pediam para abrir os olhos, então se tinha deslocamento de tempo de mulher, uma viúva de 40 anos, que tinha a foto do marido que tinha falecido com 20, parecia ser mãe e filho, os dois estavam ali representados juntos, desse deslocamento de tempo. Ou então mesmo pessoas que não tinham posses, né, joias, relógio ou roupas. Então pedia para o fotopintor construir aquela imagem. E, enfim, e quando eu faço esses retratos que você referiu, Matheus, para mim é um convite para esses personagens a um estúdio de fotografia ou um estúdio de pintura, né, para se fazer uma imagem com todo rigor, né, social, estético, como as pessoas gostariam, né, de estar bonitas, representadas, com dignidade e subjetividade. E é muito curioso porque
das referências que eu tenho quando eu vou pensar esses retratos são as fotos históricas que se tem, fotografias do negro brasileiro, por exemplo, aquela publicação que a gente tem os cartões de visita do Cristiano Júnior, né? Tem fotos dos personagens negros em situação de trabalho, como Mark Ferrez, e fotos, por exemplo, como do Enchel. Então, são fotos assim que me incomodam muito, né? Pela roupa rasgada, a própria condição, você não tem um entendimento de subjetividade no rosto daquelas pessoas. Então, uma das buscas do meu trabalho é justamente fazer um contraponto àquilo que ainda é muito recorrente na historiografia brasileira oficial, né? Então, quando eu comecei esse trabalho, e até teve um retrato anterior, que foi o do Lima Barreto, que foi um convite da Lilia Schwartz para ilustrar a capa da biografia que ela escreveu. E, nesse sentido, tinha dois problemas, né? Tanto Lima Barreto e Machado de Assis, por ter a imagem deles preto e branco, essa questão do embranquecimento. E uma outra coisa que eu fiz questão, né, de trazer foi os cabelos, que eu sempre trago esse tom de pele bem negro e o cabelo bem crespo, assim. Então, eu comecei a pensar como é que a gente poderia fazer essas representações. Então, no retrato de Zeferina e de João de Deus, eu uso algumas fotos históricas. No caso da Zeferina, uma das fotos que é do Enchel, a personagem estava bem hipersexualizada, que é um dos outros problemas que se tem, né, da forma de representar esses corpos. Então, eu coloco a roupa dela um pouco mais levantada, na altura do colo. E depois disso, muito pensando, né, nesses personagens históricos e como é que a gente poderia fazer essa representação em todo o território nacional. Assim, aí comecei a entrar em contato com alguns quilombos. E é sempre bom dizer que quando eu estou fazendo esses trabalhos sobre os corpos negros, a referência que eu tenho são dos quilombos, dos terreiros, das festas populares, da congada. Então, é desses corpos negros que eu estou falando que eu uso como referência, né? Morar e trabalhar em Goiânia, enfim, sou muito atravessado, né? Principalmente pela congada, enfim. E aí, conversando com uma liderança, Fátima Barros, do Quilombo do Bico do Papagaio, eu disse, eu queria fazer umas fotografias para ter base, para fazer alguns retratos de personalidades históricas, e gostaria de pensar a contrapartida, né, desse... Ela falou assim, não, a gente já sabe o que a gente quer de contrapartida, porque a gente não tem fotografia dos mais velhos, a gente quer que você fotografe os mais velhos, e a gente quer também que você faça o retrato dos que já se foram. A gente vai te falando como eles eram e eles pareciam também com os mais novos, e aí a coisa do retrato falado. Então é importante dizer que sempre quando eu vou, né, fazer as pesquisas, os levantamentos para os trabalhos, é sempre um ouvido de muita escuta, que as coisas vão basicamente caindo no colo, assim. Você está com esse corpo, né, meio que antena, assim, preparado, com bastante presença e com sintonia com o lugar, com as pessoas, né, com os fatos. As coisas vão sendo meio ditas como elas precisam ser feitas. E daí ela me deu a metodologia toda do trabalho, né? Então, uma referência que é a Revolução do Haiti, cujo estremeceu todas as bases, né, escravocratas, para não dizer não a essa condição, a gente sabe que naquele momento os retratos das lideranças negras foram destruídos, foram silenciados. Então, quando eu estou fazendo essas pinturas, para mim tem sentido também de documento. E aí chegar no ponto, né?
mesmo que seja algo ficcional ou algo que tenha essa construção, né? Outra, fabulação é a palavra que eu queria encontrar. Uma fabulação vem muito nesse sentido desse documento, como a gente pega a figura de Tiradentes, por exemplo, que também é uma fabulação. E ele é recorrente nos livros, né, de história. Por que a gente não pode também ficcionar e fabular desses personagens históricos negros? Então, esse trabalho vem nesse sentido de documento, no sentido de deixar uma referência imagética para as próximas gerações e saber, essa pintura, esse retrato faz referência a tal personalidade que teve tais e tais contribuições em tais momentos históricos, que lutaram por isso, isso e aquilo, e todo desse legado. Então, uma das coisas que andam me preocupando muito hoje em dia são das mortes, da segunda, da terceira mortes. E aí, Matheus, quando você fala de memória, né, um povo sem memória é um povo morto, né? Então, como é que a gente vai fazer resistência, né, a todo esse legado desses povos, né, a toda essa sabedoria, a esse conhecimento que se tem? Então, quando a gente representa essas pessoas, no primeiro momento eu estou falando disso, assim, sabe? De trazer esses documentos, de como representar, né? Algo que faça referência a uma subjetividade, né? Aos valores, algo que são muito caros, né? Por exemplo, os cabelos, são sido feitos com folha de ouro. E essa folha de ouro, ela faz referência a coroas de reis e rainhas que vieram de África, faz referência ao Mori, um Mori muito rico, um Mori muito valioso, com muita inteligência, muita expertise, com muitos saberes, com muita, enfim. Então, são corpos que trazem uma carga, né, muito potente, muito extensa, para serem subjugados a uma condição, né? Então, essas pinturas, elas vêm assim, nesse sentido, e a subjetividade é um dos carros-chefes, assim, nesse sentido de pensar, né? A forma e esse atravessamento com a estética. Dalton, é muito interessante sua resposta, porque eu penso que a, a sua obra ela traz uma novidade mesmo na maneira como se representa pessoas negras na história da arte brasileira. A gente percebe, por exemplo, esses elementos que você destacou, né, como eles se contrapõem de maneira frontal às representações colonizadoras, né, que objetificam esses corpos, etc. Mas também tem um outro aspecto que eu percebo na sua obra, que é um link com artistas afro-brasileiros do passado, que, de certa maneira, intentaram fazer essas representações das pessoas negras num outro viés, né? Então, eu gostaria de saber se você também percebe esse link, por exemplo, não necessariamente com relação à técnica, embora até entenda que tem algum diálogo, com artistas como Heitor dos Prazeres, como Maria Auxiliadora Silva, se eles forem importantes para você nesse sentido. Sim, tanto o Heitor como a Maria Auxiliadora, elas fizeram parte da minha formação de artista. Então, foram imagens, pinturas que eu vi bastante, né, e continuo vendo. São pinturas que eu vi bastante, né, e continuo vendo desde quando eu comecei a me entender, assim, comecei a dar meus primeiros passos de artista aos 14 anos. E, por exemplo, a gente tem a referência da publicação A Mão Afro-Brasileira, e isso vai formando muito, assim, né? Esse olhar, o modo de pensar, as escolhas que vão sendo feitas e como que esses artistas vão resolvendo, né? Algumas questões, e sempre nos dois sentidos,
poeticamente e esteticamente, na forma. Então, certamente isso está presente assim no trabalho, às vezes de uma forma mais subjetiva ou às vezes de uma forma mais prática, mais formal, mas com certeza, enfim, eu sempre gosto de dizer, sabe, Kleber, que eu me apoio no ombro de grandes, né? E que eu sou um simples condutor, assim, que estou dando continuidade no entendimento de uma missão que foi dada, assim. Então, continuando esse trabalho de muitos, né, homens e mulheres, né, que fizeram muita coisa, deixou um terreno bem mais favorável hoje para a gente, mas ainda cheio de desafios, né? Por isso que a gente está aí para continuar essa missão aí. Você falou agora há pouco o modo que a cultura popular, né, dessa região do Centro-Oeste, as congadas, atravessam o teu trabalho, né? E eu fiquei, talvez seja só uma interpretação, e eu fiquei quando estava examinando o teu portfólio, quando a gente estava estudando para poder realizar essa entrevista, vendo essa presença dos bichos, das cabras, né, dos bois, da porteira, da fazenda. Então, eu queria que você falasse um pouco, Dalton, como é que o Centro-Oeste, como é que essa região onde você vive, onde você se criou, como é que ela atravessa, como é que ela aparece no teu trabalho? Então, o estado de Goiás, o Centro-Oeste, são esses lugares muito atravessados pelo agronegócio, né? Então, tem essa herança do coronelismo. Então, a forma como as relações são dadas, a política. Então, é uma relação de poder muito descompensada, assim, no sentido, né, dos dois lados, assim, das relações. Então, isso me afeta muito, assim, para a gente tensionar essas questões. Como sempre tem, né, essa disputa, esse querer dominar o outro, né, outra cultura, outro povo, outra. Então, alguns elementos, bem observados, Matheus, são retirados desse contexto, mas eles vêm deslocados, sabe? E aí, com uma outra referência afro-brasileira, então, pegando principalmente referências de terreiro, por exemplo, sabe? Então, por exemplo, se você pega a porteira é uma entrada de uma fazenda, né? E quem que é o dono da porteira, né? Quem que está presente nos caminhos, nas encruzilhadas, quem que faz a comunicação, a negociação. Então, traz toda essa carga simbólica e da referência afro-brasileira, né? E aí, colocando outros elementos que quando você fala que essa referência daqui se tem uma questão da congada que faz referência ao ritual, então tem uma performatividade, tem uma reencenação de situações de África, por exemplo, os antigos reinos de Congo, né? Então, como isso é ressignificado nesse lugar? Então, a partir dos elementos que se tem, né, nessa terra aqui, e a partir de outros elementos. Então, eu faço uma série de proposições, né, de comunicações, de atravessamento, que geralmente são lugares que têm a ver com... Gente, eu acho que tá muito alto o som, né? Tá ótimo, tá tranquilo. Tá perfeito. Mas o outro som que tá rolando aqui não tá atrapalhando, não? Não tá. A gente só tá escutando sua voz. Ah, é? Uhum. Então tá bom. Então eu tava preocupado, desculpa. Imagina. Então, porque é isso, a gente tá no quilombo aqui, sabe?
o ateliê é um ateliê escola e as pessoas vêm, enfim, né? Depois eu posso falar um pouco disso, que é algo que está dando muita alegria, assim, enfim, construir essa situação. Então, o que que acontece? Eu pego essas referências negras, né, de terreiro e pegando alguns objetos, o copo d'água, por exemplo, que é a água traz essa coisa de uma limpeza, de limpar no sentido, por exemplo, de tomar um banho de folha, de cura, né, a água que purifica, enfim, a alma, e vou misturando, né, coisas tensas, coisas de cura. Como é que a gente pode propor dentro desse contexto, dentro das relações de alteridade, e isso geralmente vem no sentido do simétrico, do duplo, faz referência a São Cosme e São Damião, ter uma relação de respeito, pessoas que vivem têm opiniões diferentes, pode viver no mesmo espaço, né, dentro dessas relações de poder. E aí, assim, uma coisa que, com muita convicção, é o poder da imagem, né? O poder das artes visuais. Da forma como a gente consegue articular, a gente consegue propor e provocar, enfim, e questionar situações que podem surgir muito efeito, assim, né? Uma delas é a figura, por exemplo, da Zeferina, que está ganhando o mundo aí, e, enfim, o trabalho ganha vida própria e sai. Mas é bem observado, Matheus. Inclusive, poucas pessoas observam isso, assim, sabe? Porque tem a leitura de como que as coisas são organizadas. Inclusive, a feira também é um lugar que me inspira muito, né? Qual que é essa estética da feira? Como é que é essa possibilidade do zigue-zague, que também tem a ver com essa porteira, né? Com a figura de Exu, que está presente na feira, na rua, e se perder, essa possibilidade de se perder e se encontrar, observar o meio. Às vezes a gente está numa velocidade tão louca que a gente não presta atenção no meio, não se permite fazer uma curva, e aí muita coisa acontece nesse lugar, e é onde eu acho que vem daquela coisa do ouvido de escuta, do tempo também, que é uma coisa super importante, que o terreiro tem esse tempo mais pausado, tem um tempo das coisas se assentarem. Então, às vezes, enfim, você tá só de estar naquele lugar, as coisas já estão acontecendo, né? Da gente esfriar o corpo, da gente aquietar a mente, de uma atividade que vai fazer, varrer o terreiro, catar um milho, um feijão. Então, o trabalho ele tem ido muito para esses lugares, sabe? Desses fazeres cotidianos, que isso é uma espécie de um oráculo assim que nos dá muita resposta, né? Às vezes as coisas estão à nossa frente assim e não tem olhos para ver, assim, não tem um preparo, um próprio corpo mesmo, que todas essas manifestações nossas, né? A religião, as celebrações, as festas populares, a capoeira, a dança, elas vão condicionando esse corpo, preparando para estar apto para essa, meio que essa antena, para receber, né, uma série de informações e conteúdos que, enfim, vão ser muito úteis aí. E no meu caso, eu tenho usado como uma ferramenta dentro das artes visuais para trazer questões, assim. E é interessante, até essa coisa meio que da escamoteação, da volta, porque é uma tensão tão grande, né? Então, às vezes, como é que, meio como uma caça mesmo, como o caçador, como é que você vai agindo, como é que você vai negociando, e aí, de repente, você já está dentro, assim, aí já não tem mais saída, e as coisas estão todas postas. Então, quando você vê cortinas no trabalho, é de pensar o que é que está por detrás daquelas cortinas. Quais são as camadas de sentido que tem na organização, na proposição, na elaboração daqueles elementos, e aí você chega no lugar, sabe? Que quer chegar, que às vezes se você chega de determinada situação, você pode assustar sua caça, sabe?
Em paralelo a isso que você está colocando, Dalton, tem uma outra figura, né, que você até você utiliza até essa palavra, mas que ela também está muito presente. Eu também acho que isso diz muito dessa relação com a cultura popular, que é essa ideia de andança, a ideia do caminhador. Né? Eu queria que você falasse um pouco dessa construção, dessa figura do caminhador como o artista, né? Que vai vendo e que vai mostrando, escondendo, revelando e Sim, caminhando. Né? sim. O caminhador, ele funciona talvez de duas formas, assim. A minha natureza, que é essa natureza do caçador, que é essa pessoa que está sempre em movimento, né? Está sempre buscando. Então, as coisas para mim acontecem dessa forma. Eu preciso estar sempre nesse movimento para as coisas estarem acontecendo mesmo, né? Então, de um modo, eu elaboro, crio essas rotas, né, que tem a ver com isso, e aí reconfigurando essas rotas diaspóricas e rotas que têm a ver com ciclos econômicos brasileiros. Então, já foi feito um trabalho sobre a rota do tabaco, que aí tem sempre esse ponto de partida, o estado de Goiás, e aí é bom pensar, né, como é que a gente pensa esse artista negro de Goiânia, Goiás, do Centro-Oeste, dentro desse contexto nacional e internacional, esse corpo negro que é diferente daqui, que eu chamo até de um sertão negro, um sertanejo, diferente do corpo negro de São Paulo, diferente do Rio, diferente do Maranhão, que também tem suas semelhanças, né? Então, essas andanças também têm a ver com isso, com esses intercâmbios, né? De pensar semelhança, diferença, como é que a gente estreita laços e relações para fazer essas trocas e se tornar mais fortes. E tem a ver também com pensar o sistema das artes, né? Circulações práticas, onde que as coisas geralmente acontecem do sistema, pensar mercado, pensar instituições, porque uma da busca também desses trabalhos são ocupar determinados lugares que não são negados. Então, onde que estão os museus, enfim, que tem essa capacidade de disseminar mesmo, né, e alcances. Então, a gente faz um trabalho, a gente quer que ele seja visto e que ele consiga chegar na maior parte possível dos lugares, assim. Então, tem fazer parte de coleção pública, fazer parte de coleção privada, ser representada por galeria, estar dentro do sistema, né, da mídia, e principalmente nas publicações, porque também é uma da forma de se manter vivo e registrado. É algo, inclusive, que a Rosana Paulino fala muito, e a gente, quando às vezes está conversando, né, puxando ali principalmente os escrevinhadores, né, geralmente os curadores, enfim, né, Hélio Menezes, Amanda Carneiro, Gianni Lima, de estar cada vez mais escrevendo essa história, né, para que a gente dificulte o trabalho deles, né? Mas um país nosso que até museu queima, né? Mas, enfim, dessa importância de ter esses documentos. Então, essas andanças, elas vão nesse sentido de estar nesses lugares, fazer intercâmbio, de sentir a terra, a água, a própria temperatura, as pessoas. Por exemplo, agora mesmo eu tive no Maranhão enfim, tá tendo a experiência do terecô, por exemplo, em Codó, que é muito diferente, por exemplo, do candomblé queto na Bahia, assim, e de uma riqueza que, enfim, eu fiquei com a cabeça, enfim, mexeu muito comigo, assim, de uma forma muito positiva, de pensar muito também esse nativo, assim, né? As pessoas que já estavam aqui, o indígena, a figura do caboclo, por exemplo, que é algo muito forte, assim, da mata. Então, essas andanças, elas vão nesses todos sentidos. E aí tem essa coisa também do retornar para casa, né? E como é que a gente digere e como é que a gente, né, processa todas essas informações e
e devolve tudo isso. Acho que meio que nesse sentido, assim. Dalton, você tem se dedicado a olhar a rota do tabaco, né? O caminho de certas coisas, os objetos que conectaram violências, mas também saberes na formação do mundo atlântico. Você poderia falar um pouco para a gente sobre essa rota? Sim, a Rota do Tabaco foi uma série de trabalhos que eu desenvolvi, que foi feita em 3 lugares: Piracanjuba, Goiás, Recôncavo Baiano, principalmente Cachoeira, São Félix, mas aquela região toda do Recôncavo, e Havana e Pina del Rio, Cuba. Foram todos lugares que tiveram produção de tabaco. Em Goiás se tem o cigarrinho enrolado na palha do milho e a produção do fumo de rolo. Inclusive, é um trabalho que é feito hoje em meio que fundo de quintal, assim, e tem uma tensão, porque é uma planta tóxica, né? Mas ao mesmo tempo, por exemplo, às vezes a pessoa pega uma quantidade de tabaco e consegue fazer isso em casa e conciliando com, por exemplo, a maternidade, né? Uma mãe pode cuidar de uma criança enquanto está enrolando ali ou reorganizando esse horário, assim. E essa planta que tem a ver, né, esse produto com o fluxo-refluxo de África e que foi usada em trocas, né, de escravizados e gerou, né, muitas riquezas de divisas, né, enfim, para a colônia. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito pensando, né, quais são as possibilidades de outras histórias e esses estigmas que ficam desse período colonial e que se reverbera até hoje. Então, como é que, de algum modo, a gente pode curar isso, né? A gente pode virar essa página e não fazer com que aquilo que aconteceu no passado vire uma condição, né, eterna. Então, o tabaco ele foi trabalhado muito também numa perspectiva de cura. E aí, puxando alguns personagens, como os pajés, os xamãs, os próprios bezendeiros, raizeiros, né? Enfim. Então, eu fui, né, percorrendo todos esses lugares e aí conversando muito com as pessoas, vendo as estruturas que se tinha. Então, em Piracanjuba, eu fui nesses barracões, né? Tive lá com essas pessoas que enrolavam, conversando com os donos também dos barracões, e até mesmo como isso se desdobra no comércio, que é algo que se tem até hoje em Goiânia, que é o cigarrinho Piracanjuba, que ele vai até por Minas, São Paulo, né? É uma coisa muito forte na cultura aqui, do sertanejo. E o recôncavo baiano, por exemplo, que até hoje a gente tem, né, a Dânima, que ainda produz, né, charutos, e aquela região toda tinha várias indústrias dessa de manufaturar, né, o tabaco, fazendo o charuto, por exemplo, e muitas pessoas, né, tinham esse trabalho forçado nas plantações de tabaco, tanto na manipulação, né, do charuto, e curioso isso. E aí tive a oportunidade de ir para Cuba também, ver como isso acontecia, né, em outros países, e lá que se tem em Pina del Rio é um microsolo e um microclima específico onde se possibilita ter, né, uma planta de melhor qualidade do mundo, assim. Em Cuba, isso é como, por exemplo, a forma da Coca-Cola, esse processo de fermentação que a gente consegue chegar até o charuto. Então, como pensar, né, como as coisas se deram em diferentes lugares, semelhanças e diferenças. E aí esse trabalho, ele vai sendo, por exemplo, em Cachoeira, em São Félix, melhor dizendo, eu fui até o acervo público e lá tinha, bem no canto, assim, algumas fichas de funcionários de uma indústria dessa, né, tabageira,
da época, que é algo que ia ser até destruído, que é essa sempre história, né, desses documentos do povo preto caindo nesse lugar do silenciamento, da destruição, enfim. Mas só que uma pessoa julgou ser importante e guardou. E dentro dessa viagem, foi o material que eu consegui ter maiores informações sobre pessoas negras, inclusive imagens, que tem uma carência muito grande também de imagem. Então, tinha fichas da entrada dessas pessoas na empresa, e aí tinha a foto da pessoa, o nome completo, nome de pai, nome da mãe, nome de pai, a função que ela desempenhava, né, na fábrica, se tivesse tido alguma dispensa médica, tal, alguma coisa nesse sentido. E aí, alguns livros, né, falando sobre, por exemplo, a Dânima, né, Geraldo Dânima, a biografia, tal, não se tinha história, né, do povo preto que trabalhou nas fábricas, tal. E no material que eu olhei também não achei. Então, por exemplo, essa coisa de você ter o nome da mãe, o nome do pai, muitas das imagens que apareciam, então, eu apropriava dessas imagens, por exemplo, dessas famílias tabageiras do recôncavo baiano, e aí tinha uma ação de colocar elas todas negras. Então, a gente sabe que a família negra é uma coisa muito cara para a gente, por conta de todo o processo que se deu. As pesquisas, por exemplo, que eu faço de fotografia, nesse período não se tem encontrado nenhum álbum de fotografia de famílias negras, né? Então, o trabalho ele vai indo assim nessa direção de tentar pensar esses ciclos econômicos e como é que a gente pode, através da imagem, de contar e de tensionar, né, essas histórias para a gente poder refletir sobre o nosso presente e também jogar a luz, né, para o futuro, que a gente consiga resolver algumas questões, né, alguns estigmas, alguma coisa nesse sentido. Então, por exemplo, partes mais formais, que alguns elementos apareciam da cor verde, esse verde faz referência à planta. Por exemplo, tem um trem que, na época, na região mesmo de Cachoeira, que está um pessoal com umas fotos, né? Inclusive a foto do acervo público. Então, eu fiz o trem verde. Muitas das roupas dos personagens era da cor branca, cor clara. É um branco que faz referência à medicina, sabe? Então, foi construído assim. Tinha uma outra imagem, fotografia do desfile cívico em Cachoeira. E foi lindo, assim, porque esses lugares sociais é muito difícil, assim, principalmente na época. Geralmente é o filho do prefeito, o filho do fazendeiro que vai desfilar, tal. E a gente sabe qual é a cor dessas pessoas. Então, em Cachoeira foi incrível, assim, por conta de ter basicamente 90, quase 90%, né, da população negra. Aí foi a primeira imagem que eu vi das pessoas todas ali naquela situação. E aí foi quando abri os olhos também para a musicalidade, por exemplo, que se tem em Cachoeira, né, que é uma cena muito rica. Então, essa figura do músico, ele conseguia, principalmente no passado, ocupar lugares que socialmente aquele corpo negro não conseguiria. Que é uma coisa também que me interessa bastante, assim. E aí as imagens vão sendo construídas nesse sentido. E tem um índice, por exemplo, que, puxando mais para a questão da cura, tem uma imagem que tem uma benzedeira com um copo d'água na cabeça de uma pessoa. E aí que é uma das formas, né, de se fazer limpeza. E se diz quando aquela pessoa está muito carregada, está com más energias, essa água do copo chega até a ferver. Então, algumas imagens elas vão dando um direcionamento e de algumas coisas que eu quero, né, trazer como questões, pensionar. A Rota do Tabaco foi mais ou menos isso, assim. E aí foi imagens que foram feitas em alguidares. Então, de a gente pensar
né, essa oferta de para a cabeça, né, esse ebó, e que são peças cerâmicas, né, que lembra muito um prato. É uma peça que pode ser utilitário, pode ser uma coisa decorativa, mas me interessava muito o uso ritual dessas peças. Então, as pinturas foram feitas nesses espécies de pratos e tem esse formato côncavo, né, fazendo essa imagem, essa referência ao recôncavo baiano, e elas foram expostas muito próximas ao chão. Então, fazendo essa referência de novo, que geralmente da forma, né, esse assentar de você oferecer, geralmente é uma coisa que é feita de próximo ao chão, e o chão estando essa coisa sagrada, é um material que dele surge, dele retorna, né, vida, morte, e aquela situação de mangue, por exemplo, do Recôncavo, do Rio Paraguaçu, e muitas pessoas que se faziam, né, em coqueiros Dona Cadu, essas peças utilitárias, em Maragogi-Pinho, aquelas tantas de olaria que se tem, né? Então, de pensar também esse material que se utilizava ali nessa região, né? Então, e a proposta foi um trabalho apresentado na 32ª Bienal de São Paulo. O Johan Weiss estava pensando uma exposição como se fosse um grande jardim que não tivesse hierarquia entre os elementos. Então, se tivesse uma árvore muito grande, uma gramínea, cada um tem uma função. Então, eu pensei, eu vou trazer então a terra desse jardim. E aí, por isso, os trabalhos de cerâmica e com essas imagens que perpassa a imagem de acervo público, de paisagens que eu vi, de rótulos de charuto, rótulos utilizados, e álbum de família, né, dessas famílias tabajeiras, iam muito por aí, nesse sentido. Quando você estava comentando, o trabalho seu que me veio à mente foi o bamburro, porque a gente olhava dentro das peças e nós encontrávamos lá os instrumentos musicais, né? Um pistão, um sax. Eu queria que você falasse um pouco da concepção desse trabalho. Então, o bamburro é um desdobramento da Rota do Tabaco. E é muito legal, porque tem algumas coisas que vão sendo anunciadas em trabalhos anteriores, e aí elas aparecem com um corpo mais robusto em trabalhos, né, recentes. E aí a inspiração foi muito aquela. Então, eu já tinha essa ideia de fazer a Rota do Ouro, e aí eu pensei, como é que eu posso fazer a referência desses personagens, né, dentro desse contexto? E aí me veio a ideia, e lendo um pouco mais, da figura do músico, né, que por conta daquela situação, né, que eu já citei, que me interessava esses lugares que o músico alcançava. E eu não sei, assim, para mim, eu tenho que a música é das artes mais potentes, assim, que se tem, sabe? E essa capacidade que ela tem, assim, de seguir esse fluxo e de resistir, assim, e dentro do contexto dela, se materializar, toda essa cultura, assim, eu acho ela muito, muito, muito potente, assim, sabe? E, inclusive, se tem, né, eu tive aquela informação que quando teve, né, o encontro do pai Euclides, né, com o sacerdote do Benin, assim, e que eles trocaram canções, né, e com esse passar do tempo, a canção permanecia a mesma, assim, isso é muito mágico, né? Então, a música para mim é uma coisa incrível. E aí, nessa situação da rota do bamburro, aquelas bateias, que é esse instrumento, né, que se usa para separar o ouro do cascalho, tem algumas bateias também. Nesse ouro que a gente tem no Brasil, que é o ouro de aluvião, que fica ali, né, na beira do rio, dentro do rio principalmente, né, onde ele vai sendo lavado e levado para esse lugar. E, inclusive, é uma metáfora que eu faço a essa separação social,
né, quando a gente está separando o ouro do cascalho. Foram materiais que demoraram 3 anos para ser adquiridos, né, e vieram de lugares diferentes, como Serra Pelada, no estado do Pará, Crixás e Pilar de Goiás e Diamantina, Minas Gerais. E aí, para entender como é que esses instrumentos estariam, esses músicos, eu fui até Salvador, com aquela mesma alegria que eu tive de ver as fotos em Cachoeira, né, do tanto de músicos, de pessoas que estavam desfilando, negras, enfim. Eu senti uma identificação, assim, né, me senti representado. E aí fui fotografar um 7 de setembro, lá no Campo Grande, Salvador. E aí, justamente para entender como é que esses músicos se comportavam, como é que era essa performance de carregar esses instrumentos e tal. Então tem esse ensaio fotográfico, mas só que os músicos eles não aparecem. É um outro conceito do trabalho, é uma certa ausência. É uma ausência na pirâmide social por completo, né? Geralmente está destinado a essa base da pirâmide. Aí entra naquela coisa que eu já tinha falado sobre esse lugar do desejo, que a pessoa quer estar, enfim. Então, aqueles instrumentos, eles estão todos numa situação de que corpos estavam carregando eles, sabe? E aí eles foram desenhados ali dentro das bateias e das gamelas. Inclusive, no caderno de artista que eu tenho, tem assim a figura do músico e tal, que vai sendo pensado, vai sendo desenhado, fazendo esses estudos, onde a coisa vai se materializando. Mas aí na bateia eu pego e tiro esse músico. E daí as bateias são todas usadas, então ela já tem história, assim, desse próprio metal, desses minerais que vão se passando, dos intempéries, de coisas que foram feitas com gambiarra, lateral de fogão, coisas que vai se corroendo ali, o fundo, né, dessa bateia, que tem esse formato cônico, e aí eles remendam com Durepox. Então, ela em si já traz toda uma história desse contexto do garimpo. E aí foi feito os instrumentos e alguns outros elementos com folha de ouro, fazendo essa referência ao ouro, e folha de prata também. E alguns sendo tirados em alguns romances, assim, de garimpo e de poesias, tal, que se tem uma tensão, né, no garimpo. A conclusão assim que eu cheguei desse trabalho é que o ouro ele não deveria sair da terra. Quando esse ouro sai da terra, gera um desequilíbrio. E aí, se a gente for pensar, por exemplo, esse ambiente, nessa visão que a gente tem do garimpo, né, da destruição ambiental, que é a tensão que é nas relações, a violência, né, essa ambição, né, o alcoolismo, a prostituição, e aí essa ganância, né, que se tem. E aí essa palavra bamburro vem justamente nesse sentido da pessoa que enriqueceu, né, quando encontrou, sei lá, uma grande pepita de ouro ou um diamante, e ela enriqueceu, né, de uma hora para outra. E há muitos relatos de que essa pessoa perde tudo, às vezes, numa noite. Gasta tudo, e de histórias que são bem famosas, de pessoas estar esbanjando, né, dinheiro, de comprar um carro para cada dia do mês, de fazer viagem de avião até o Rio de Janeiro sozinho, enfrentar o avião sozinho. O dinheiro, eu corri atrás do dinheiro, agora o dinheiro que vai correr atrás de mim, amarra um bocado de dinheiro nas costas, sai correndo, de histórias assim absurdas, de que, enfim, e não é por um acaso, né, que a gente, esse ouro, os estudos são feitos, estão presentes geralmente em áreas indígenas, né, áreas quilombolas, enfim, e essa corrida toda aí por essa questão do garimpo. Então, é um trabalho que ele vai muito dentro desse contexto aí e trazendo, né, esses questionamentos. Enfim. Dalton,
aproveitando o ensejo, né, nisso que a gente identifica na sua obra, dessa necessidade de trazer a memória, isso se coaduna um pouco com o nosso propósito aqui no Gargalheira, que é investigar a obra, mas também saber como se deu a formação desses artistas, né, que a gente tem aqui interesse de entrevistar. Então, você poderia, nesse sentido, comentar um pouco sobre sua família, sobre seus pais, avós, como você enxerga ou não a presença deles no seu trabalho? Uhum. Eu fui criado pela minha mãe. Ela separou do meu pai, eu tinha 1 ano e pouco de idade, assim. Aí veio uma figura de um padrasto, aí com uns 14, 16 anos também separou, assim. Mas só que na minha história de vida, quem é presente é a minha mãe. E aí, inclusive, ela me incentivava, assim, me levava nas exposições de arte, me incentivava a fazer os cursos, comprava as tintas, os pincéis, levava os trabalhos para o trabalho dela, para vender para os amigos, sabe? Então, essa figura familiar é minha mãe. E a minha mãe, ela perdeu os pais dela com 9 meses de idade. E aí um foi com 9 meses, o outro com 10 meses, né? Que essa época tinha essa morte por amor, né? Quando um se via, ficava tão triste que também ia, né? O casal, os dois. Então, eu não tive avós, assim. E aí não tive contato com a família do meu pai, né? Por conta dessa separação. E a minha bisavó, que foi quem criou a minha mãe, aí também ela faleceu depois de um pouco tempo. E essa história toda se passou em Paracatu, Minas Gerais. E aí, depois da morte de um tio, que eu não tinha contato, assim, foram 3 tias que viraram funcionárias públicas e aí foram para Brasília. Então, a minha família que eu tinha contato eram essas 2 tias e os meus primos. Assim. E aí sabia dessa família em Paracatu, mas não tinha contato. E aí, nessa ida, que eu já estava já adolescente, desse tio que faleceu, esse velório foi no Quilombo de São Domingos. E aí que eu fui ter, né, fui ligando os pontos, assim, porque na época eu já, sem saber dessa história de São Domingos, lá em Paracatu, eu comecei a ter interesse no Quilombo de Goiás, nos Calungas. E aí comecei a estreitar os laços e justamente no momento que eu estava buscando, sei lá, eu queria entender minha identidade, né, de onde que eu vinha, não sentia representado, os lugares que eu passava. Tinha um vazio ali que eu estava querendo preencher de algum modo, comecei a procurar. E aí, vindo de novo essa coisa desse caminhante, né? Que ele vai se dando, a gente vai buscando, vai procurando, vai andando para encontrar, enfim, essas situações. E aí descubro que a minha mãe tem uma madrinha que é ali do quilombola, e aí que uma pessoa que trabalhava por um tio, provavelmente foi escravizado, assim, e aí que se tinha uma fazenda que explorava ouro, que inclusive isso é do lado da mineradora que tem lá em Paracatu, e que eles produziam cana, olaria, sabe? E aí as coisas foram caindo a ficha, assim, dentro da nossa história. Então é aquela coisa que é quase que uma coisa muito recorrente, né, nas famílias negras, e aquela coisa que eu falei do álbum de fotografia, a gente não alcança, né, essa raiz profunda, né, essa semente, essa origem, as coisas vão se perdendo e existe essa movimentação, né, esse projeto mesmo, eu posso dizer, da gente não alcançar isso e de saber, né, quem foram seus avós, seus bisavós, né, de onde que você veio e tal. E aí as artes visuais ela tem me ajudado muito nesse sentido, e o terreiro também, né, porque é essa reconfiguração de família. Então, se não se tinha, né, vamos reconfigurar isso, né? Vamos reorganizar
Enfim, por isso que eu acho que é incrível, assim, a nossa cultura, a forma como ela tem, né, de dar respostas, né, a situações que, enfim, ficam aí nesse vazio. Mas a história da minha família, assim, é essa, assim. Aí a minha formação, eu comecei aos 14 anos a fazer curso de artes visuais aqui em Goiânia, na Escola de Artes Visuais, que fica no Parthenon Center. É um curso pelo Estado, né? Inclusive hoje a escola enfrenta uma série de dificuldades, enfim, como a cultura, né, do nosso país. Depois eu fiz curso de desenho na Associação dos Amigos do Museu de Arte em Goiânia, e aí começo a fazer concursos de novos valores e tal. Em 2007, eu entro no curso de artes visuais na Universidade Federal de Goiás, né? E uma formação muito daqueles lugares que eu falei, né? Do terreiro, do quilombo, da congada, dos mestres griots, desses mais velhos, né? Sempre aprendendo muito com essas pessoas, né? Com os mais velhos, assim. Então, a minha formação ela acontece muito nesse lugar. O Dalton, e fala um pouco para a gente também do ambiente universitário, né? Como é que era ser um jovem negro querendo realizar trabalhos numa determinada direção? Então, o que teve lá de hiper interessante que você carrega até hoje? Quais foram os impasses também de se constituir em ambientes que, no mais das vezes, o ambiente acadêmico é um ambiente bastante branco, com um referente bastante canônico, europeizado do que a arte, do que a cultura, e como é que foi para você transitar nesse meio? Sim, tiveram dois grandes desafios, assim, sabe, Matheus? Do mesmo tempo que eu estava super feliz de ter conseguido entrar na universidade, e na época nem ainda tinha, né, a questão da cota e tal, estava começando a discutir. E, enfim, eu, enfim, defendo muito hoje a universidade por conta, e falo da importância, né, que ela teve na minha formação diante desses ataques assim que a gente está tendo, né, a educação, a cultura. Então, esse direito, né, à universidade pública é fundamental. E, sem dúvida nenhuma, eu não seria o artista que eu sou se eu não tivesse passado, né, por essa formação, por essa experiência da universidade. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vai para a questão racial, assim, a gente fica procurando. Eu não tinha nenhum professor negro, assim, sabe? Então, professor que se discutia questão racial, dentro da história da arte, era sempre a questão da europeização, né? Sempre Europa, eurocentrismo. Então, a gente ficava um pouco perdido, assim. E daí a gente voltava para as caminhadas, ia buscar. Inclusive, teve uma professora que eu tenho um carinho muito especial por ela, assim, porque ela colocou pessoas na minha vida, que foi a Rosana Monteiro. Ela deu uma aula e falou sobre o trabalho da Rosana Paulino, sabe? Do Eustáquio Neves, por exemplo. E aí eu fui escrever para a Rosana. Eu sou artista aqui de Goiás, tal. E não tinha tanta coisa na época assim do trabalho dela. Eu queria saber mais, eu não estava encontrando. Queria saber se eu podia me enviar, onde que eu encontrava, se eu poderia visitar seu ateliê e tal. E ela me respondeu, né, super generosa, assim, e mandando um bocado de artigo, imagem e tal. Depois eu cheguei até conhecer o ateliê dela, assim. E aí, na universidade tinha o NEAD, né? E aí, coitado, o professor Alex Hatz ficava lá no pé dele. Professor, me orienta, me ajuda, não sei o quê. E aí, coitado, ficava sobrecarregado, né? Porque aquele tanto de gente, humanamente impossível. Né? Mas a gente ficava nessa busca, assim, porque é uma demanda, assim, da universidade. E por incrível que pareça, assim, até hoje não resolveu essa lacuna, sabe? Uma das residentes aqui do ateliê, a Lucélia Maciel,
ela defendeu o TCC dela o ano passado e não tinha uma pessoa negra assim que discutia a questão racial ainda no corpo docente da universidade, sabe? Então, às vezes a gente fica falando que a gente está falando de coisas muito para coisas que eu passei, hoje continua do mesmo jeito o curso de artes visuais da Universidade Federal de Goiás, sabe? Então, é isso, assim, a gente tem muitos desafios pela frente, tem muitos lugares para serem ocupados, né, que são negados, né, lugares que são negados. Então, eu fico feliz, assim, por exemplo, eu fico nessa coisa simbólica, né, da coisa da representação, quando de fato a gente consegue, né, no mundo real, ocupar, né, esses lugares, enfim, estar presente e colocar o nosso corpo, assim. Mas é isso, Matheus, ainda em pleno momento que a gente está, muitos desafios pela frente, inclusive na academia, né, que é esse lugar de poder. Né? Dalton, a gente falou um pouco sobre suas referências ali no começo da conversa, mas gostaria que você aprofundasse um pouco mais, né? Quem eram os artistas que você olhava, as exposições que você gostava de mirar quando você estava nesse seu processo de formação, e de que maneira você imagina que isso tem impactado a sua obra? Uhum. Eu tive o privilégio, assim, durante esse curso que eu fiz na Escola de Artes Visuais e o Museu de Arte Contemporânea de Goiânia, ele era no mesmo prédio, sabe? Então, a gente estava num momento muito efervescente e eu tive o privilégio de ver a exposição do Bispo do Rosário. Nossa, isso abriu muito, assim, na cabeça e identifiquei muito, né, com a imagem do artista, o que ele trazia como proposições, as questões, e porque às vezes a gente fica um pouco, né, não conecta as coisas, não faz sentido, mas aí mais para frente a gente vai entendendo assim o porquê disso. E aí nessa escola de artes visuais eu fui vendo trabalhos assim de pinturas, outros de arte contemporânea, né, que por exemplo como Marcos Paulo, trabalhos performáticos como de corpos informáticos de Brasília. E aí isso foi abrindo a minha mente para entrar de novo na caminhada para continuar buscando. E aí foi quando veio, né, Mestre Didi, Rubens Valentim, Manuel Araújo. E na contemporaneidade começaram a partir, que eu já fiquei mais próximo, nomes como a Rosana Paulino, né, o Eustáquio Neves, o Aís Seracto. E foi muito interessante, em especial a Rosana, porque o meu trabalho, as pessoas enquadravam ele como naif, primitivo. E aí foi uma conversa com a Rosana, assim, que ela falou assim, ó, Dalton, pode até ter uma linguagem, assim, né, primitiva, enfim, mas as questões que você trata no trabalho são questões contemporâneas, sabe? Então, assim, a importância, às vezes, né, aquele ditado, né, o santo de casa não faz milagre. E nesse período eu ganhei um prêmio, aquisição da Bienal na IFE de Piracicaba, um prêmio aquisição. E aí isso foi muito legal, assim. E aí o trabalho começou a circular, né, por alguns lugares, tal, pessoas me ajudando, e aí por ter esse entendimento de naif, primitivo, uma pessoa que foi muito importante aqui no estado foi o Valdomiro de Deus, que me recebia no ateliê dele. E aí falava, você tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. Vai lá no... Eu ia fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, vai lá no Museu Internacional de Arte Naif e procura fulano de tal, fala que eu falei para você vir aqui e mostra seu trabalho. E isso resultou no interesse deles para ver mais coisas. Aí na época eu fazia até o curso de Química, aí tranquei a matrícula, fiquei 6 meses pintando, e aí mandei um álbumzinho interessante, assim, porque meu portfólio era no álbum de 10 por 15, e fotografia impressa.
Aí mandei o álbum para eles gostaram, separaram 3 pinturas para o acervo do museu, e isso começou a circular, eles faziam exposições no Centro Cultural da Ilha do Governador, eu só recebi a foto aqui, né, em Goiânia. Ficava super feliz, nossa, o trabalho está circulando e tal. E aí foi muito por conta dessa rede, assim, né, que começa com Rosana Paulino, com Valdomiro de Deus, do acolhimento. Por isso que eu falo, né, a gente só está dando continuidade, e eu estou aqui por conta de que muitas pessoas, né, foi alicerçando mesmo esse caminho, assim. Então, eu sou muito grato a tudo isso e continuando nesse trabalho, como vocês falaram, né, Todos os Prazeres, da Miriam, e isso tudo vai formando a gente em vários sentidos, assim, e vai dando força, porque é um desafio muito grande, né, as artes visuais, mas eu sempre falo, assim, é uma coisa que é possível e a gente precisa tomar posse, né, desses lugares. Uma coisa importante que você falou no começo, até narrando um pouco sua viagem para o Maranhão e suas andanças pela Bahia e por outros lugares, é dessas diferenças da configuração do que é ser negro em cada lugar e a multiplicidade dessas experiências, né? Quando você estava falando um pouco da sua formação, você falou, não, era aquela época que eu comecei a me interessar por esses temas, né? E eu queria perguntar para você, Dalton, sobre como é que esse processo mesmo da sua autodescoberta, né, como pessoa negra e pessoa negra do Centro-Oeste, né, com essa trajetória em Minas, Brasília, Goiás. Então, como é que foi esse seu tornar-se negro, né, ao longo desse processo? Matheus, foi um processo desafiador, sabe? Foi um processo doloroso, assim, também, né? E rico ao mesmo tempo. Porque eu começo fã do Michael Jackson, sabe? Mas aí eu não lembro, assim, exatamente a situação, né? Mas aí teve um momento, eu não lembro exatamente, mas teve uma situação tensa que era o Michael Jackson branco, assim. E daí foi até um momento que eu tive que ir no psicólogo, assim, por conta de que eu falava que minha cor era feia, sabe? E por conta de que é isso, assim, você vai sendo apontado, você vai sendo condicionado. Uma das coisas que as pessoas sempre me perguntam nos retratos é em referência ao nariz. Por que você faz o nariz bege e tal? E aí, mais claro, né? E aí, nos primeiros lições de pintura que eu tive, a gente estava falando sobre luz, sobre sombra, que uma coisa que você coloca mais claro, e aí se destaca, isso vem para o primeiro plano, eu pensei, então eu vou fazer o nariz dessa forma, né? Que é o nariz que eu tenho, o nariz bonito e tal. E aí, nesse sentido, né? Desse corpo negro bonito, né? Dessa valorização, desse corpo, dessa subjetividade. Mas nem sempre foi assim, né? A minha mãe mesmo falava para eu ficar afinando o nariz, assim. E às vezes colocar o grampo aqui, sabe? Para afinar o nariz, né? E um tempo, assim, essa coisa de raspar o cabelo. E aí depois eu fui vendo, né, de algum modo, assim, o cabelo curtinho, que é uma negação também, né, desse cabelo. E aí depois, quando eu pude deixar ele maior, e teve um probleminha aqui no meio. E aí não tá rolando mais. Poxa, agora que... Porque depois, né, eu vou ser militar, né, e aí lá o cabelo é curto também, aí não rolava, assim. Mas é um processo, assim, de descoberta que ele é rico e doloroso. E aí, quando a gente vai entendendo a riqueza desse corpo negro, as possibilidades que ele tem, né, e desses lugares que ele vem, que são lugares ricos, são lugares fantásticos, e isso também vai sendo superado, assim, essa situação. E aí, quando você vai achando esse lugar, quando você vai se aquilombando, vai acessando essas coisas que são negadas, isso vai sendo muito bonito, assim. Então, hoje eu tenho uma alegria, assim, sabe? Tenho um orgulho, né? E algo assim que, enfim, talvez se eu tivesse esse entendimento, eu não passaria, assim, pelas situações que eu sabia e por não saber,
E o tanto, por exemplo, que esse conhecimento é escondido, assim, né? Esse ser, esse se tornar, enfim, como é que você acessa tudo isso. E aí, por isso que uma das coisas que eu fico mais no sentido de tentar deixar um legado, assim, de construir, de esse acesso, sabe? A esses conhecimentos, a esses relatos, né? Sei lá, se for pensar pela literatura, pelos intelectuais, pelas pessoas que estão refletindo todas essas questões, pelas imagens, pela música. Então, por exemplo, hoje aqui no ateliê, um dos carros-chefes é a biblioteca. Então, você vai ter referências assim, bem mais ricas do que eu não tive, assim, né? Então, da gente pensar isso para que tornar mais sereno, assim, mais suave, mais leve. Eu acho que tentar, de algum modo, tornar mais leve esse encontro de entendimento, né, do que é esse corpo. Dalton, já aproveitando a deixa, né? Você poderia falar um pouco para a gente sobre essa sua experiência do ateliê escola? Também. Isso daí é uma das coisas das maiores alegrias, assim, agora, que o olho brilha, sabe, gente? Isso vem muito de um acordo que eu fiz com a Rosana Paulino, que ela falou assim, sujeito, essa coisa não é que ela tinha do ateliê dela aberto para receber, que ela tinha não, que ela tem. E, sujeito, você já leu isso? Você já viu aquilo? Como é que tá o inglês? O caderno de artista, né? Vamos testar as coisas, vamos ver se funciona, né? Como é que a gente materializa essa ideia, o caderno, enfim, né? Tudo isso. E quando você tiver condição, né? A própria Fabiana Lopes também, contando a primeira leitura que eu fiz dela de portfólio, ela perguntou se eu guardava dinheiro. Aí eu fiquei meio sem entender isso, tinha poupança, né? Aí começou a falar sobre herança, começou a falar sobre experiência da comunidade, da igreja, por exemplo. Aquela comunidade não tinha médico. Então vamos fazer um médico na nossa comunidade. Cada um dava $1 para pagar aquela formação daquele médico. E aí, quando aquele médico estiver formado, ele vai formar mais 3. Então, a escola de artes aqui, o Sertão Negro, ele fala sobre estar junto, sobre fortalecimento de correntes, sobre rede, né? Sobre continuidade de caminho, de pavimentação de caminho para as novas gerações, né? Então, para mim, uma das ferramentas mais potentes que a gente tem hoje é a educação. É aquilo que não tiram da gente. E é o que a gente vê que está sendo negado, que tem essa guerra, né, contra a educação, contra a universidade, contra as escolas, ao acesso das informações. Então, como eu falei, eu tive muita dificuldade assim, né, para encontrar cantores negros, escritores negros, artistas visuais negros, tudo que faz referência à nossa cultura. Então, a ideia é criar esse espaço, esse lugar, que a gente possa discutir cultura, possa discutir arte, pode aprender, né, sobre diversas manifestações artísticas, tendo como referência, né, a nossa cultura afro-brasileira. Então, hoje na escola está acontecendo aula de cerâmica, e aí por esse entendimento, esse valor da terra, é um lugar que é bem preservado, tem árvore de 50 anos, está dentro da mata, para acreditar, né, e estar junto esse entendimento desse sagrado dos elementos da natureza, né? A mata, a terra, as águas, o vento, o calor. E, então, é dentro desse lugar, né, que a gente está construindo aqui o nosso quilombo, com aula de cerâmica, aula de capoeira Angola, com o mestre Guaraná. E tem um forno de cerâmica no ateliê, está com uma prensa de gravura, vai em breve começar, por conta dessa coisa pandêmica agora, né, que a gente estava, agora pensando mais fôlego, uma biblioteca bem interessante, assim, com arte negra do mundo todo, literatura negra,
sabe? História da arte brasileira, livros sobre plantas, minerais, enfim, teoria de arte, história de arte, e um espaço que vai pensar, né? Escultura, gravura, desenho, pintura. Tem uma Chopana, que é um espaço X, que minha companheira, a César Ferreira, vem do cinema. Então, a gente já tem até o nome do nosso cineclube, que vai ser Maria Grampinha. Então, em breve vai rolar, né, cinema, com esse recorte racial. E um espaço também que dá para fazer outras coisas, com atravessamento assim, de meio ambiente, natureza e arte. Então, as árvores do espaço estão sendo catalogadas, vai ter o nome da espécie, nome popular, o uso. Tem um projeto que já está rolando, acontecendo, um canteiro de plantas medicinais. Então, essas curas que eu falo, do trabalho simbólico, a gente pensar ela também no campo real, assim, ter acesso às plantas, né? As plantas rituais também, as plantas sagradas, de saber o nome, de saber o cheiro, né? A textura dessas plantas, de se fazer um chá, de se tomar um banho. Então, é um lugar, sei lá, de tirar uma tintura para se transformar em tinta, de você pegar uma textura dessa cáscara da árvore e fazer uma frotagem, né? Tirar o que seria essa digital desse tronco. Então, é uma forma de pensar, de fazer conhecimento por outras perspectivas, sabe? Por uma perspectiva negra, indígena, né? E que a gente possa acolher, né? O máximo possível, sabe? Então, essa escola a gente vai falar disso, assim, e para a gente ter autonomia também, sabe? Então, hoje, quando eu planto uma mudinha ali no canteiro de plantas medicinais, para mim é o mesmo gesto que quando eu estou fazendo uma pincelada. Não tem muita diferença, assim. É tudo uma grande ação, né, no sentido da gente, desse projeto, né, dessas questões todas que eu estou levantando e discutindo nesse trabalho mais amplo. Dalton, e qual que é o perfil dos seus alunos, né? Eles são muito jovens, adolescentes, a maioria é negro, tem mulheres. Conta um pouco pra gente, por favor. O foco da escola é a comunidade, né, em geral, aqui, e jovens artistas de Goiânia, enfim, de Goiás. E quando eu estava, inclusive, no outro espaço, eu fiz um convênio com a Universidade Federal de Goiás para receber estagiários, né? Então, a primeira estagiária veio através desse convênio, e que hoje ela é minha assistente, que é a Luciana Maciel, jovem artista. No ateliê frequentando hoje tem 3 artistas, jovens artistas de, né, Goiânia, uma negra, uma não branca e uma artista branca, que é a Luciana Maciel, a Débora, a Tayane e a Manuela Costa. E um parceiro é o Mestre Guaraná, né? Também é negro, assim. E aí a Ceci, minha companheira, a gente faz as aulas junto e algumas pessoas da comunidade participam da aula. E aí o foco, né, tem esse recorte racial à escola, mas não só, né, mas também pensar gênero e questão de sexualidade também, né? Então, é uma escola que pensa incluir, né, todos os grupos que geralmente têm essa dificuldade, esse entrave, né, de acessar. Enfim, mas hoje ela está nesse movimento, né, de ampliar. É algo que eu ainda nem comecei a divulgar, tal, por conta, né, desse período pandêmico que estava vindo, e também desse entendimento, né, do que é. Eu acho que vai ser dado muito nesse fazer, né? E fazendo, que as coisas vão respondendo. Mas, enfim, o grande sonho é ver essa escola aqui, né, repleta, né, de pessoas negras e pessoas, né, de mulheres, a comunidade LGBTQI e tal. E a gente está circulando em nossas ideias, nossos pensamentos. Né? O grande sonho é esse.
Dalton, quer dizer, uma coisa que chama a atenção no seu trabalho, e você estava relatando que quando conversou com a Rosana, ela disse, olha, pode até ter esse elemento do traço naif, mas é arte contemporânea, né? É justamente essa relação que você coloca entre arte, né, história, arte, o documento, como é que você vai elaborando isso? Uma das séries suas que mais chama a atenção da gente é sobretudo aquelas que você faz sobre livros, né? A gente pensa em Retrata Maria 1, Retrata Maria 2, Retrata Divina. Então, a primeira pergunta que a gente queria fazer é essa escolha irônica do livro, porque não é qualquer livro, em geral é enciclopédia, ou seja, é aquele livro, né, hipercarregado do simbolismo de um grande conhecimento, né, e você nos devolve uma imagem que a gente sabe que não está lá dentro e que não poderia estar lá dentro. Né? Eu acho que tem esse primeiro elemento. E um outro elemento que eu queria te perguntar, já que você puxou esse fio de gênero, é justamente aquela série Retrata Divina, Retrata Maria, quer dizer, um pouco a construção da representação da mulher ali naqueles trabalhos. Então, são essas duas perguntas. Sim. Quando eu começo que eu até relatei no começo do programa, para a gente ter uma dimensão de onde que as coisas vêm, assim, né, dos interesses, estudar foto-pintura, e essa foto-pintura que vinha desses ex-votos, assim, aí eu comecei a perceber a presença masculina muito forte, assim, e quando tinha uma mulher, ela estava numa situação coadjuvante, assim, sabe? Estava ou num plano atrás, né, daquele homem, vinha meio só acompanhando ali, enfim, uma figuração, não sei. Isso começou a incomodar muito. E aí no convívio, né, da minha companheira que discute, né, questão de gênero, feminismo negro e tal, aí eu pensei, né, de fazer uma série que tensionava essa questão da representação da mulher. E aí isso que você toca, né, justamente tem contra uma tensão de você pegar um livro que representa, né, esse conhecimento eurocêntrico e erudito, e aí colocar nele personagens populares de uma técnica popular da fotopintura e apropriar da capa, que é esse lugar de mais importância, de visibilidade do livro. Então tem essa ação aí que por si só já traz algumas questões. Aí eu e a Ceci, a gente fez um texto convidando mulheres a se poderiam compartilhar fotografias, performances, objetos, compartilhar imagens que elas se sentiam empoderadas, né? Situações de empoderamento. Então, como surge essa série, retrata, e aí do feminino, e aí eu vou pegando, né, alguns nomes, inclusive a Retrata Rosana é uma homenagem à Rosana Paulino. E então veio dessas imagens que eu, inclusive está sendo exposta, né, agora no IMS, nesse momento, na exposição da Carolina Maria de Jesus. E daí essas fotografias que eu recebi, assim, sabe? E foi muito legal, assim, foi muito divertido, porque a da Rosana, por exemplo, são as imagens das artistas. Então, a maioria são performances, sabe? Então, a gente tem uma performance, por exemplo, da Rava, que é do grupo Empresa, que ela faz uma gravura, uma monotipia com a menstruação dela, numa cadeira de veludo branco, assim. Aí tem uma performance da Yara Pina, que é daqui, de Goiânia, que ela faz uma destruição, né, de objetos e tal. Tem uma outra performance da Paulinha, que ela deixa crescer os pelos pubianos por muito tempo, assim, muito tempo, e faz essa oferenda para Iemanjá no mar, sabe? Ela tá lá com a tesoura, cortando os pelos pubianos. E aí as imagens foram surgidas assim, né? E eu compartilhava, ia pintando e ia mostrando assim para elas, eu ver o que elas achavam, para a gente meio que fazendo junto.
Aí aconteceu de eu mudar a cor do personagem por conta de que ela falou, ó, acho que ficaria melhor dessa cor, então vamos fazer dessa cor e tal, que era um Davi, enfim, lá no álbum de fotografia. Então esse trabalho, ele veio, né, dessa outra referência toda, de ex-votos e tal, mas aí de tensionar essa questão do gênero que, que me incomodava muito, como a mulher estava sendo representada. Inclusive, uma condição dos retratos que eu estou fazendo hoje, dessas lideranças negras, é que no mínimo seja 50% mulher. Mas as mulheres, elas aparecem mais, assim, porque nas comunidades quilombolas que eu chego, a maioria é tudo matriarcal. As mulheres estão na liderança, assim, os quilombos que eu estou indo, sabe? Então, a gente precisa também, eu acho, de trazer isso, né, para quando a gente vai representar, quando a gente vai discutir, a importância da presença das mulheres no processo da liderança, da educação e toda a gestão, né, desses espaços. Esse elemento de gênero, ele também aparece de modo muito interessante e assim na minha visão bem divertido naquela série sobre o corpo na qual você está central. Então eu me lembro de ter visto uma que eu achei bem engraçada e bem interessante, que é o Corpo Promessa 1, que aí a gente tem você nesse lugar da noiva, e o 2, que é onde a gente também tem você, só que no outro lugar, que é o lugar do noivo, vamos dizer assim. Essa é uma série também bem interessante, que você tem o Corpo Território, né, onde o seu próprio corpo é explorado como suporte. Né? Eu queria que você falasse um pouco disso, de como é que começou esse processo onde o seu corpo se transforma aí no território da intervenção. Uhum. Então, Matheus, é bem interessante assim, que você fala importante, sabe? Você tocar, por exemplo, o trabalho A Promessa, porque, de fato, né, eu estou ali transvestido, e isso vem numa referência, né? Por exemplo, quando se tem, às vezes, o corpo masculino, mas dentro das religiões de matriz africanas, às vezes o dono daquele corpo é uma entidade feminina, né? Então ele vai se vestir, né, acompanhando o dono a dona da cabeça, né, daquela pessoa, e um pouco ali daquele véu, daquela situação do rosto, tem um pouco, tem uma relação das indumentárias, que essas iabás, por exemplo, da forma como elas estão vestidas, trajadas, sabe? E aí tem dois pontos assim que eu acho. É um trabalho que ele vem muito nesse sentido de que o fio condutor do meu trabalho é o corpo silenciado. Então eu estava representando situações de silenciamento ali, né? Enclausuramento, situações que eu estava diante de um muro, desse muro que divide, desse muro que cerceia, dessa dificuldade de estar nos espaços públicos e aí, por exemplo, desse entendimento de um corpo violento, do corpo suspeito, sabe? E aí trazer um olhar por corpo em si, fora dos estereótipos e tal. É um trabalho que vai meio nessa linha. Mas só que, em especial, a questão a questão de estar transvestido, fala comigo. A questão de estar transvestido é de que foi a vez que o corpo foi mais violentado na rua. Eu faço sempre aquelas fotos performance no espaço público em Goiânia, e aquela ali, geralmente, eu comecei, quando estava falando de o muro branco, né, trazer uma referência de branquitude, preto, pretitude, as cores iam significando ali no contexto, então, um certo entendimento de pintura, sabe, na escolha dos ambientes. E aí, aquilo era um domingo à tarde, a promessa. E aí as pessoas falando, quero sair de noite de núpcia com essa noiva. Eu vou descer não sei o que nessa noiva, eu vou pegar a noiva, eu vou fazer não sei o que com a noiva tal. E muita violência, assim, eu fiquei muito assustado. E aí eu fiquei pensando, né? Nossa, eu me transvesti por umas 2 horinhas, né? Imagina as pessoas, né? Que tem esse cotidiano, a violência que é. E aí é muito curioso, porque é um trabalho que eu não faria hoje, por exemplo, sabe?
de, por exemplo, de não me sentir à vontade, né, de estar num lugar assim que eu acho que eu não sei exatamente como é que eu posso usar a palavra que seria melhor, né? Mas alguma coisa no sentido, no poder de fala, assim, no lugar de fala, ou né, de ser uma situação para mim, aquilo, e de eu estar trazendo, né, aquilo lá. Então, é, é muito interessante por conta disso, mas também vai, né, para essa questão do afro-brasileiro, vai para a questão de discutir violências e esse lugar, por exemplo, do gênero, assim, né? Dalton, gostaria de fazer uma pergunta para você que é a seguinte. Que você falasse para a gente como tem sido esse seu último trabalho sobre o algodão, né? Como fala um pouco sobre a sua concepção no processo de criação. Certo. A Rota do Algodão é um trabalho que dá continuidade a esses ciclos econômicos brasileiros e essa diáspora africana, né, como se deu. Então, é um trabalho que vem discutir essa produção de algodão e muito para alimentar a, com essa destinação para as indústrias, né, que estavam sendo criadas na Inglaterra, Revolução Industrial. Então, por conta dessa demanda, dessa matéria-prima, né, começou no Brasil, né, onde o primeiro lugar que se plantou algodão foi nessa região do Grã-Pará, no Maranhão. E aí, essa formação de ocupação dos espaços, né, muito dentro desse contexto histórico, enfim, então, devido a esse aumento de demanda, assim, aumentou e muito, mais de 50% a população, né, por exemplo, daquela região, né, que era Codó, Maranhão. E esses corpos, eles levam todo esse legado, né, toda a sua cultura, as suas manifestações, seu modo de ser, seu modo de comer, as coisas, né, que se produzem, enfim, todo esse legado. Então, hoje, por exemplo, em Codó, a gente tem mais de 600 terreiros. Então, você imagina o que significa isso, né? Essa potência, essa efervescência, o modo de ser, enfim. E é muito interessante que, por exemplo, chega eu lá de Goiás, assim, ao jeito de andar, às vezes já sabe que eu não sou de lá, assim. E é muito interessante, porque é aquilo que eu estava falando, né? Esse corpo negro que vem de outro lugar, de outro contexto, e isso é muito interessante, é muito rico, assim. E aí, esse recorte, né, no Maranhão, de Codó, e aí em Codó a gente tem aquela situação, aquela região do rio Itapecuru. Então, geralmente, é uma geografia que se repete, que tem essa coisa de escoar a produção, né? Então, isso era feito pelos rios, e aí os vapores, né, os barcos a vapores, que se transportavam tanto algodão como escravizados, e isso chegava até o litoral, ia para, enfim, né, para a colônia, para a Inglaterra. Então, algumas coisas eu vou tensionando e a ideia é comparar, né, com a situação, a realidade do sul dos Estados Unidos, em especial a cidade de New Orleans, e ali aquela situação do rio Mississippi, e como ele se dava, né, para toda a região, e dessas pessoas, né, que trabalhavam lá nesse lugar, nesse outro país, e a influência da religiosidade, né, o Vodun. E aí eu vou trazendo esses elementos central e vou tensionando isso, fazendo essas imagens, refletindo sobre tudo isso. Então, por exemplo, como que era, tive em Codó, por exemplo, no Quilombo, o Santo Antônio dos Pretos, né, que tem datado essa presença, essa origem do Terecô, nessas manifestações, esses encantados, né, toda essa mata, enfim. E aí, por exemplo, tendo contato com os pântanos de New Orleans,
que muitos desses quilombos, né, estavam nesse lugar. E aí vem esse desafio, por exemplo, né, de um lugar que teria a menor probabilidade de ser encontrado, de fugas, e aí tem, por exemplo, as situações, às vezes, de terrenos acidentados, de difícil acesso, de mata, de animais peçonhentos, que, enfim, lá na região de Orleans, o desafio, né, dos pantos mesmo, do alagado, dessa lama, dessa coisa pantanosa, da água, os jacarés, e, enfim, todo o desafio dessas pessoas e de conseguir também sobreviver, e, enfim, como é que a gente pode trazer isso, tensionar de outros meios e tal. Então, a rota do algodão, né, que está sendo pensada agora, refletida, e aí algumas imagens que já vieram à cabeça, na mente, e muito também trazendo esse algodão numa perspectiva de cura. Então, uma das coisas que me interessaram muito, assim, de conversar com vários mães de santo e pais de santo, sacerdotes no Maranhão, é do algodão também como medicamento, sabe? E aí da gente pensar, né, como é que a gente pode trazer cura, assim, para essas histórias, narrativas outras. E daí vieram receitas incríveis, assim, como, por exemplo, usar o sumo para gripe, sabe? Usar a folha para banho de assento, né? Nesse processo da gravidez, assim, de limpeza, de anti-inflamatório. E aí usar, por exemplo, a folha do algodão com óleo de rícino e colocar na cabeça, e é uma coisa boa para dor de cabeça. Então vai tendo todo esse atravessamento do uso ritual, né? É uma planta que a gente sabe que é uma planta de Oxalá, né? Então Oxalá tem essa figura dessa sabedoria, né? Dessa forma, né? Muito sábia de resolver, de lidar com as questões. E aí o suporte que eu vou usar vão ser garrafas, e garrafas que são utilizadas no Vodum, garrafas rituais, que geralmente são usadas, tem uma espécie de uma roupa nessas garrafas, e usa muita lantejoula, miçanga, usa algumas imagens e tal. E aí eu vou me apropriar dessas garrafas, colocando uma roupa de lonita nela, e aí vão ser pintadas algumas dessas imagens ainda, né? Mas para frente eu posso falar um pouco mais, as ideias vão estar mais organizadas. E aí essas garrafas elas vão estar numa espécie de oratórios que vão ser feitas com tamborete. Esse tamborete que é muito popular aqui na região de Goiás, que ele é feito com madeira e o assento é de couro bovino, assim, quase que no estado seco, assim, bem bruto, sabe? Não chega a passar por no processo mais delicado, né, de curtir o couro, e que as pessoas usam muito no cotidiano, de sentar na porta de casa, ou nos fazeres da casa e tal, trazer um pouco desse universo daqui, do Centro-Oeste, e isso vai ser coberto com tecidos que fazem referência aos altares de casa de santo, altares, enfim, né, que tem essa coisa do sagrado. E a ideia é propor esses altares sagrados para a gente refletir, né, sobre essas histórias, assim. E aí garrafas e vasilhas de diferentes tamanhos, assim, talvez, por exemplo, garrafa de água mineral de 20 litros, tonel de 200, para criar um ritmo, assim, uma coisa que um olhar, assim, né, como é que se organiza esse olhar e essas paisagens, essas imagens desses objetos, e para ocupação, né, que vai ser da o octógono da Pinacoteca, dia 27 de agosto desse ano. Então, a rota do algodão está nesse pé hoje, e algumas coisas vão se desenvolver, né? Pode surgir coisa nova, outras podem ser abortadas, mas é mais ou menos isso do jeito que eu estou pensando hoje, como a coisa está caminhando.
Dalton, vou te fazer a última pergunta, que tem a ver justamente com a viagem, né? Nós conversávamos antes sobre aquela série, né? Minha primeira viagem é a Nova Sim. York, né? Sabemos que você fez uma outra agora recentemente, mas tudo isso meio que como uma espécie de metáfora assim para você falar um pouco sobre como você lê a inserção internacional do seu trabalho, né? Ou seja, o que te marcou naquela primeira viagem, o que te marcou nessa segunda, e fechando um pouco, como é que você lê a inserção internacional do seu trabalho, como ele é classificado, no que ele entra, no que ele não entra, o que você acha que ele diz para aquelas pessoas, o que você acha que não é possível de ser lido a partir de lá, mas só a partir daqui ou a partir de outros referenciais. É curioso, assim, porque esse trabalho, né, minha primeira visita a Nova York foi feita no momento que eu estava participando da Trienal do New Museum. E aí eu participei com 4 telas de grandes formatos, assim, foi a primeira vez que eu faço telas desse formato, e de coisas muito específicas, assim, do cotidiano, né, enfim, brasileiro, sertanejo, enfim. Mas é curioso porque foi um trabalho também comissionado. E então surgiu o convite, eu falei assim, ó, tem essa ideia. E aí mostrei, tenho um hábito de fazer uns documentos sobre os trabalhos, e aí muita dessa coisa que a Rosana, né, passou, ensinou, e do caderno de artista, desenho, escrever um pouco, fazer uma colagem e buscar referência histórica, isso vai virando um documento, assim. E aí eu uso isso muito para conversar com os curadores, para compartilhar com professores, educadores, enfim, pessoas interessadas. E aí foi a partir disso que eu acho que eu consegui dar uma confiança assim, né, para a equipe curatorial, de que eu acho que eles pensam, né, será que o artista vai ser capaz de conseguir desenvolver um bom projeto? E aí, por conta disso que você falou, nessa diferença cultural, de coisas que não se tem lá, e às vezes até no nosso próprio país é difícil de entender as camadas de sentido que se tem nisso, se a gente for passar, por exemplo, uma realidade negra, afro-brasileira, né, desse contexto, é um grande desafio. Mas eu acho que tem feito um documento bem interessante, assim, um trabalho interessante de trazer essas referências de literatura, de imagens mesmo do universo popular. Uma das pinturas era sobre uma simpatia que se tem, né, no São João. Ela chama, acho que se eu não me engano, é Enfia a Faca na Bananeira. E aí, que se pega, né, na noite de São João, na virada, né, do 23 para 24, à meia-noite, se pega uma faca virgem e coloca ela na bananeira, e aí no dia seguinte aparece a primeira letra do nome do pretendente ou da pretendente, sabe? Então você imagina, né, para um gringo explicar essa situação toda. E aí me interessa muito, né, essa coisa da adivinhação, do ritual, né? E assim, ao mesmo tempo que é um jogo, por exemplo, quando você pega uma faca e coloca ela na bananeira, ela pode se tornar algo muito mais eficiente em uma possível agressão, por exemplo, né? Porque se cria ali, né, vai oxidar, né, e uma série de situações que uma facada, por exemplo, dali a pessoa pode morrer mais facilmente. E aí isso fala também, por exemplo, teve situações de comunidades em Colômbia que tiveram, né, revoltas nos bananais, assim, e aí que usavam, né, esse facão e situações muito similares no sentido de manifestar, né, por direitos e situações. E aí eu acho que, de algum modo, eles liam, sim, e eu senti
um interesse muito grande assim por saber, por ler. É algo que eu me sinto muito mais indagado quando eu estou no exterior, no sentido do interesse das pessoas, né? Ah, o que significa isso? O que significa o sino? O que significa a rede, assim, sabe? E é curioso que eles perguntam muito. Por exemplo, quando eu estive em Cuba, pesquisando, né, sobre referências da época do tabaco e tal, e a gente sabe que em Cuba, por exemplo, pelo que eu vi, muitos professores ocupavam, né, esse ofício nos sebos, nos livros usados, e que como se tem aquela renda básica, né, a caderneta, às vezes tem que ter um outro ofício para complementar a renda. E aí, naquela uma certa dificuldade, assim, quando eu falava que eu era artista e que estava fazendo a pesquisa, eu falava assim, não, então você precisa ter esse livro. E me dava o livro. Que eles tinham que, sabe? E aí, é claro, assim, eu comprei um bocado de livro dele, mas o entendimento, né, que é um trabalho importante, né, de um projeto que, então, de contribuir, de valorizar mesmo, né, enfim. Então, eu me sinto assim muito indagado. Tive uma experiência em Lagos, na Nigéria. As pessoas perguntavam assim, não entendia, pergunta. Ah, mas o que significa isso para você e tal, esse contexto, né, de entender, assim. E aí eu acho que é um exercício muito interessante para o artista, sabe? Como é que você pode mostrar um caminho que não é falar o que significa, né? Mas por onde perpassa, criar uma situação, um documento que para outras pessoas acessarem, assim, né? E às vezes tem até uma curiosidade, enfim, de querer saber mais ou de ir de fato para aquele lugar, sabe? Então, assim, eu vejo que essa inserção internacional ela é parte de um projeto dessa ocupação, né, de determinados lugares e que, de algum modo, alguns personagens, o que eles discutem e a força que eles têm, estão se apropriando dos lugares assim, que eles precisam, né? E algumas no sentido de comunicar com comunidades irmãs, né? Por exemplo, enfim, nos Estados Unidos, a comunidade negra de lá, às vezes no sentido mesmo de que algumas siglas no seu currículo abrem algumas portas, né, para chegar em determinados outros lugares, mas, por exemplo, ter uma sigla facilita muito, né, por exemplo, a situação de ter construído o ateliê, né, disso, do trabalho chegar a valores outros, né, do trabalho, por exemplo, tá numa galeria internacional, numa coleção internacional, para se fazer projetos outros, que eu acho que vai um pouco de encontro ao que a Fabiana Lopes tinha falado, né, da herança, de guardar dinheiro, de poupança, né, de você deixar terra para as novas gerações, sabe? De deixar legados, patrimônios, e de se fortalecer mesmo, né, em sentidos amplos, eu acho, né? Intelecto, material e da gente fazer uma comunidade assim forte. Então essa inserção internacional, eu acho que ela fala sobre isso tudo, assim, sabe? Sobre esses desafios todos. Nossa, Paulo, que maravilha. Dalton Paulo, que maravilha. Maravilhoso ter você aqui hoje. Muito obrigado pela sua presença. A gente agradece muito você ter estado aqui no Gargalheira com a gente. A pessoa fala mais que o homem da cobra, né, Matheus? Gargalheira é uma realização do Secult UFRB e Fiche e Camp, programa de pós-graduação em Sociologia. Grupo História e Cultura Afroatlântica. NITITA, Núcleo de Estudos Carolina de Jesus. Núcleo Afro Sebrap.